as mãos a este lugar, bem como as centenas, ó Deus, de pessoas que nesta noite estão voltadas para este ministério, voltado para esta palavra, a qual surge nesse lugar. Então move as tuas mãos, Senhor, para fazer com que nós de fato alcancemos a tua libertação, alcancemos então, ó Deus, a tua provisão, porque bem sabemos que não há outro Deus como tu, o Deus que suscitou, meu Deus, o teu filho Abraão, lá em Ur dos Caldeus na Mesopotâmia, o Deus que deu vitória aos reis, aos profetas, aos santos, o Deus que não há limites para manifestar o teu poder e fazer grandiosíssimas obras. Então volte-se a nós nessa noite, nesse dia, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque bem sabemos em quem tem confiado, em quem temos crido, em quem temos esperado, e a tua promessa, ela é verdadeira, ela é real. Então move as tuas mãos agora, Senhor, porque estamos em intercessão por todos os homens sobre toda a face da terra, porque quando então Cristo inspirou na cruz do Calvário, e que ele subiu aos céus, e que ele permaneceu à direita, na revelação de Apocalipse, disse então o Senhor que cantava um novo cântico, porque ele é digno, digno é o cordeiro que foi morto e que ressuscitou e que comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então move agora, Senhor, a preciosa presença do cordeiro ressurreto, daquele que se encontra à destra do Pai, para fazer justiça sobre toda a terra, aonde impera a força do mal, seja aniquilado pelo poder do sangue dele, em o nome de Jesus, porque está escrito que ele foi morto, mas que ele então reviveu e que ele comprou para o Senhor. Ou seja, tudo significa dizer que toda a criação então está na vontade do Senhor, e bem disse o Senhor lá no princípio, que não deseja que nenhum se perca, mas que todos alcancem a tua salvação. O Deus que declarou que não tem prazer a morte do ímpio. Então manifesta o teu poder na noite desse dia, Senhor, e a tua igreja esteja um encontro verdadeiro contigo. A tua igreja de fato toma posse da sua saúde, seja sarado da enfermidade, sim, meu Deus, seja liberto da opressão do adversário da nossa alma. Quando Jesus então retornou do deserto, que ele desceu a Nazaré, diz a tua palavra que ele teve uma oportunidade em meio à sinagoga, e ele disse que o Espírito do Senhor é sobre mim, e que me ungiu sim, para dar vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos de espírito, sim, curar os coxos. Então move as tuas mãos, Senhor, nesta noite, para que de alguma forma, como Jesus também, seja anunciado o ano aceitável do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, declaro nesta noite que aqueles que se encontram nos manicômios, aqueles que estão oprimidos por espírito maligno, eu declaro-os abençoados pelo poder do teu nome, porque bem sei que o teu nome venceu tudo e todos, e diz a tua palavra que para isso ele manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então sejam desfeitas essas tais obras nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Quando o Senhor disse por meio do teu apóstolo, revesti-lo de toda a armadura de Deus, para suportar os dias maus e contrariar os dardos inflamados de Satanás. Então move as tuas mãos agora, Senhor, que as nossas palavras, elas saem como vida. Aquele que não se encontra com vida, sim, meu Deus, que ela possa suscitar, que ela possa levantar esse que se encontra caído, que ela possa de fato dar saúde ao que se encontra enfermo, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que está portando o câncer linfático do pâncreas, do esôfago, do fígado, no reto, na próstata, os caroços malignos, benignos, aqueles os quais têm incomodado essa criatura, e ela tem chorado, ela tem sofrido, nós declaramos agora que todos eles sejam abatidos pelo poder do sangue do justo, pelo poder do sangue daquele que foi a morte, e a morte de cruz, para nos isentar da morte, o que nos comprou pelo preço precioso, sim, o Senhor dos exércitos, o que é Senhor de eternidade e eternidade, o que era, o que é e que há de ser. Nesta noite eu declaro que ele invade a sua casa, ele invade a tua família, ele invade a tua cidade, teu trabalho, sobretudo, e te dá vida, Senhor, em nome de nosso Senhor
Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para resgatar o gênero da tua criação. Foi para isso que ele veio, e na manifestação dele, o que foi oferecido por aspersão, na expiação a qual se deu sobre o corpo dele, foi a razão de ter nos redimido, porque estávamos enclausurados, éramos escravos, mas hoje não, somos livres do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Já não somos mais escravos, porque Ele nos tornou livre. E se o Filho verdadeiro, se o Filho nos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então toma posse da tua libertação nesta noite, querido, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja liberto, seja santificado, seja vivificado, seja salvificado. Isso para a glória do nosso Deus, porque a vontade dele é realmente essa vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toca, Senhor, nesta noite a esses lares que estão em dissensão, aonde pai não entende filho, filho não entende pai. Meu Deus, está de fato uma bagunça, que não há ninguém que possa, meu Deus, mudar essa história, porque aonde impera as trevas, a luz não é capaz de operar. E disse o Senhor: não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, mas quantos que tem que vão após essas obras. Ah, Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo disse: todos que são guiados pelo teu Espírito são filhos de Deus. Tem muitos que ainda não se encontram como filho, porque na verdade eles são, meu Deus, eles são guiados não por esse Espírito, mas eles são criados por Espírito que dominam, que predominam a treva, e por isso eles se tornam um escravo e não há meio de se libertar. Mas eu declaro nesta noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra qual está saindo sobre o lugar, neste lugar de adoração, Senhor, eu declaro esta vida liberta, liberta dessa opressão, liberta dessa humilhação, liberta, meu Deus, dessa confusão de mente, de alma, meu Deus, desses problemas que estão afligindo essa criatura. Seja livre nesta noite, porque o Filho já nos colocou livre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Levante tua mão agora para o alto, igreja. Aos nossos irmãos também que se encontram em casa, se você ungiu suas mãos, se você não ungiu, levante as mãos, porque quando levantamos as nossas mãos é como se rendendo perante aquele que é o eu sou, o Todo-Poderoso Deus. Consagra nossas mãos nessa hora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos, Senhor, nós cremos no impossível, nós cremos que o impossível poderá tornar-se possível. Consagra as nossas mãos agora, Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que as tuas bênçãos se complementem sobre todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Neste momento, irmão, não pense somente em você, mas pense naquele que está enclausurado em toda espécie de pecado, em toda espécie de mal que tem destruído seu próprio corpo, aquele que se encontra enfermo. Coloca as tuas mãos sobre a enfermidade e lembra de que Deus tem propósito para te sarar, meu irmão. Lembra de que Deus tem propósito para fazer com que a sua vida seja mudada, a sua história seja mudada, a sua família seja mudada. Então consagra nossas mãos, ó Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos agora sobre a tua cabeça e comece a imaginar agora, desde os mais perto até o mais distante. Para Deus não há espaço, não há período, não há tempo. Ele é antes da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os espíritos agora que atribula, que perturba, espírito que recebe oferendas, é você mesmo, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem tirado a paz desse homem, desta mulher, desta casa, você que entra em conflitos, atritos, você que persegue, você que humilha, pelo poder do sangue do justo, eu estou anulando as tuas obras. Você deixa essa vida, malvado, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu na cruz para nos isentar da tua presença, das tuas maldades, dos teus males, os quais estão inquiridos dentro de você para destruir o gênero da criação. Porque se toca em nós, você está tocando em Deus. Mas eu estou na autoridade daquele que me chamou. Eu estou anulando você nesta noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
os que atribulam nos nossos lares, nos nossos familiares, sim, aos de perto, aos de distantes, a você que traz confusão na mente desse crente. Ele está assim, ele está na crença, mas ao mesmo tempo ele está pensando em desistir, achando que não compensa, porque está você lá com as suas opções, está você lá com as suas opiniões, mas eu estou amarrando agora os teus projetos, aniquilando pelo poder do sangue de Jesus, porque o sangue já venceu e eu creio nesta palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele morreu em morte de cruz para nos isentar da morte, então não há acusação que possa nos alcançar. Pelo poder do sangue de Jesus, todas as obras de bruxaria, macumbaria, voodoo vai sendo desfeita nesta hora. Não pode resistir ao sangue que cai sobre você, o sangue do justo, o sangue que nos deu vida, o sangue que nos libertou da morte, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como todos que se encontram nesta nação. Meu Deus, aquele Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, e a presença de Jesus lá dentro do Planalto, alcançando todos os ministérios, retirando todo espírito de perturbação, de corrupção, e trazendo uma nova vida a esta nação, para que teu povo seja de fato abençoado, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver a potestade, principados, os tais quais agem nas mansões celestes, sejam alcançados agora por merídias de anjos que descem com espada flamejante, como disse o Senhor, que ordena aos anjos para que, sim, aqueles que hão de herdar a salvação, até mesmo os que corrompem, são dignos de receber a salvação. Então manifesta, anjo, contra todos os principados e anula todos os projetos do inferno, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e alcança, meu Deus, cada um daquele que está vivendo uma vida de transgressão, de iniquidade, pelo poder do sangue de Jesus, a todos os povos da América do Norte, América do Sul, América Central, Latina, Oceania, África, sim, meu Deus, Arábia, Europa, sim, meu Deus, toca agora em Canadá, Ásia Maior, Ásia Menor, todos os principados que agem no globo terrestre, pelo sangue daquele que já os venceu, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, que não nos digam, saiam, e saiam, e saiam mal, e nunca mais, não volte nunca mais, e haja sobre toda a terra, sobre toda a criatura de Deus, haja-se a graça e a paz sobre todos, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. Aplauda, chega ao Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Estamos felizes, estamos alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. É por isso que estamos de pé. E é por isso que havemos de confrontar contra todas as forças, porque todas as forças do mal, porque está escrito que o maior está conosco, então o maior está com você, o maior está com você. Bendito seja o nome de Jesus, o maior está com você também. Eu vos saúdo, pelo poder do nome de nosso Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. E é assim, na terra a peleja é travada, é desafio contra aqueles que querem te destruir. Se você se apresentar, como diz a palavra, se apresentar fraco no dia da tua peleja, tua força vai ser, ó, e ele vai te vencer, acredite nisso. Mas se você se pôr como forte, então você é um vencedor, e eu declaro isso na sua vida. Você é forte, é como diz a palavra do Senhor, diga ao fraco, eu sou forte, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo, TH, você mudou a posição ali, veja se eu estou entrando muito perto e com a minha cabeça ali, porque não está muito mais baixo, não? Tá não? Amém? Louvado seja Deus. Sim, a gente não consegue se organizar. Eu cheguei até aqui, ó, até aqui, estava bom? Estava dando? Amém? Louvado, você mudamos a posição hoje, os nossos amados que estão acompanhando nós, nessa noite, mudamos a posição aqui, então um pouquinho diferente. Agora eu queria que você ficasse de pé, vamos adorar a Deus. Nossos irmãos em casa, bastante alegria. Deus quer ser adorado, irmãos, entendam isso. Deus quer ser adorado e Ele precisa ser adorado, porque Ele é Senhor. Então a sua adoração, o seu louvor, não compreende a mais ninguém. Primeiramente ao Deus dos céus. Então, se despoja de você, volte a canção que nós vamos cantar agora,
e vamos triunfar nele agora, adorando ele de toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, amém? Graças a Deus. Vamos então adorar ao Senhor. Pode soltar, querido. Louvado seja Deus. Isso. Tá boa a altura, tá boa. Vamos lá então. Vamos adorar a ele. Se você andava pensando que Deus te abandonou, ele não te abandonou, ele não me abandonou. Ah, se ele tivesse nos abandonado. Ainda tem uma oportunidade como eu, querido. Só basta agora você dar o seu melhor. Adore ele. Há momentos em que a gente não resiste, não suporta tanta dor. Há momentos em que a gente até pensa que a história terminou. Me lembra de José que foi tido e sofreu, mas foi fiel. Isso é prova. Porque Deus não abandonou. Nesta noite, você sobre a sombra da mão dele, sobre a luz da verdade dele, sobre a preciosa presença dele. Receba isso nesta noite. No momento que até pensa que a história terminou. Me lembro de José que foi vendido e sofreu, mas foi fiel. Isto é uma prova evidente. Isto. Ele disse que ele não te deixa, ele não te abandona, ele é teu ajudador. Cante. Deus não vai te abandonar. Adora teu Deus. Deus não vai, ele não vai me abandonar. Eu provo isso porque ele é fiel, ainda que se eu for infiel. Ele disse que eu negar a ele, mas que ele é infiel, ele disse que ele não me nega, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus não vai te abandonar. Acredite nisso, meu amado. Deus não vai me abandonar. Não vai. Deus não vai me abandonar. Se renda em entender que ele faz maravilha na tua vida nessa noite. Que a presença dele é evidente. Que Deus não vai me abandonar. O Espírito Santo. Teu pai e a tua mãe te deixar, eu não te deixarei. Aleluia. Maravilhoso Deus. Qual é a nossa maior esperança? Não Deus outro. Há momentos em que as pessoas nas alturas que me trazem solidão. Às vezes tu fica batido. É só achando que não há mais esperança. Achando que Deus te desprezaram. Nosso Senhor também na tua agonia foi desprezado. Saibam vocês uma coisa, Deus não vai te abandonar. Creia nisso. Porque Deus não abandona os seus. E Deus não vai me abandonar. Regozija de alegria apenas a Ele. Não vai me abandonar. Sofrendo ou chorando, quero sempre te adorar e posso crer que Deus não vai me abandonar. Ele não vai, Ele não vai, Ele não é homem para mentir. Deus não vai. Nós nos chamamos de um Deus imutável, é impossível que Ele minta. Deus não vai me abandonar. Sofrendo ou chorando, quero sempre te adorar e posso ver que Deus não vai me abandonar. Ele não vai, Ele não me vai. Não vai me abandonar. Que Deus não vai. Aleluia. Abandonar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Deus que é fiel conosco. Deus que é cheio de misericórdia. A tua benevolência, esse amor ágape que nos alcançou de forma alguma, ele pode ser desfeito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu ouço a música, eu me lembro, igreja, de uma passagem na Bíblia, ali no livro de Gênesis, no capítulo 46. Quando verdadeiramente os irmãos de José, quando eles se deram conta de si e entenderam que era aquele irmão que havia sido vendido, ficaram muito cabisbaixos, muito aborrecidos. E tem uma palavra aqui que José diz para eles assim: não,
Não fique assim. Por que vocês estão agora todos tristes? Porque eles se entristeceram, eles venderam o irmão um dia. Só Deus sabe o que o irmão passou. O irmão teve preso, acusado indignamente. E José falou para eles assim, José também muito feliz de ter visto eles. José disse para ele assim, não, fica triste não. Havia um motivo muito maior do que o mal que vocês fizeram para mim. Foi por causa desse momento é que vocês então acreditam que fizeram isso comigo. Porque os pais dele estavam passando necessidade. E agora, certamente, ia acontecer o que? A concretização do plano de Deus. Tinha que ser daquele jeito com José. Tinha que ser rejeitado, escusado, vendido. E agora sim, agora José está na patente de governador. E agora José não deixa que seus familiares passem necessidade. Bendito seja. Irmãos, Deus tem muitas formas de saber. O que você está passando hoje, que você chama de mal, esse é o bem que você está recebendo. Diga graças a Deus. Toda desgraça é a razão da graça lhe alcançar. Está na prova, dê glória a Deus. Ele está te preparando para você um dia ser muito mais feliz do que se você estivesse feliz hoje, achando que estivesse feliz. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar ainda com mais um louvor? Louvado seja Deus. Vamos adorar Ele. Isto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Adora Ele, querido, de toda a tua força. Se você puder, coloca a tua mão no teu coração. Isto. Desposte de si mesmo e louve o Deus da tua alma agora, porque Ele te atende no momento do seu choro, da tua dor, da tua angústia. Ele te atende. Cante. Deus, oh meu Deus, tudo está tão difícil. Não está mais. Adore Ele. Deus, meu Deus, todos me perguntam onde está. Como eles querem saber? Sim, Senhor. Não é por vista, mas é por fé. Por isso que nós esperamos no Senhor, por isso que perseveramos no Senhor. Adore Ele, igreja. As mãos, tudo me escondeu em tua presença, oh Deus, meu Deus. E quando eu chorar, como me lembro que até aqui me lembro do teu tratado conosco. Diz a minha alma, diga para ela nesta noite, igreja. Diz para ela não se atribular, não. Diz para ela não se inclinar, não, mas adorar. Só nos adorar. Vamos adorar o que deu a vida a ti. Eu vou me lembrar que tua mão me sustentou, tira a minha alma em Deus, pois ainda louvarei, e eu louvarei. Meu louvor é para ti, somente o Senhor. Não tenho outra razão para adorar, e nem alto, Senhor, para ser adorado. Mas a ti a minha adoração, o meu louvor. Eu me diminuo, me restringo essa face do Rei. Nesta noite me diminua, mas cresça, Senhor, porque Tu és a maior e única esperança que temos. E quando eu chorar, eu avisarei minha alma, meu Deus, meu Deus. Tudo está, cante, igreja. Tão difícil pra mim, oh, pra mim. Santo na bondade, pergunta onde Tu estás dentro de mim. Essa é a resposta, querido. Não vou lhe perguntar, não se importa não. Se te desprezarem, se te rejeitarem, não se importa não. Só adora aquele que se chamou pelo nome. Ele que antes que seus nossos eram formados, Ele escrevia a tua história, a palma das mãos. Então adora Ele.
sustentada pela destra fiel, porque Ele é fiel para com tudo. Eu ainda louvarei, eu louvarei em todas as instâncias, Senhor. Nós queremos abraçar o Teu louvor, nós queremos exultar o Teu nome. A nossa boca seja para Te adorar, as nossas palavras sejam para nos te dar o Teu nome. Oh, aleluia, já aplaudo Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você sabia que Deus tem ciúmes de você? Imagina aí. Pó cinza barro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aliás, se vocês são bons de memória, vocês são bons de memória, porque eu já estou velho. O velho não tem mais jeito. Tem que pegar de vez em quando as marteladas na cabeça para lembrar das coisas. Vocês são muito jovens. Posso fazer a pergunta? Quinta-feira passada, não sabei vós que o Espírito que habita em vós tem ciúmes de vós? Que coisa linda! Imagina, eu olho para mim e saber que o Espírito do Senhor tem ciúmes de mim e quer fazer morar. Que coisa linda! E quer fazer morada em mim, quer fazer morada em você. Não, sem sombra de dúvida. Nós somos propriedade peculiar, morada santa, tabernáculo onde Ele quer residir. Aleluia. Deus, que tem toda a glória e olha para nós totalmente significante, despojados de qualquer capacidade, porque não somos capazes. Caco de caco, barro, pó cinza, e Ele olha para nós e anseia morar dentro de nós. Maravilha de Deus, querido. Se você puder abençoar essa obra essa hora, se você não puder, não fica triste não, deixa eu falar logo assim, para que você cria ânimo e aí você pega o seu melhor. Então você se conforta com a situação, se conforma com a situação, porque se você não tiver, não tem problema nenhum. Tudo que se faz por fé, irmãos. Nos tempos dos nossos antepassados, aquele que anunciava Jesus, não tinha propina, não tinha propriedade. Tinha por fé, não é por aquilo que poupa, que toca. Mas se você puder, amém? Abençoe essa obra, vamos adorar Ele, para depois nós ouvirmos a Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus faz uma coisa nova na tua vida nesta noite, amém? Abençoa. Até ela veja que ela vai florescer. Aleluia. E serás o ancião, saberás que é o teu Senhor, Deus de Israel, o Senhor de Isaac e de Jacó, das tribos de Israel, transportará. Aleluia, com óleo. Essa noite, nesse óleo, que você vai ser transbordante, se cumprirá. Uma coisa nova Ele faz, cante. Uma coisa nova nesse tempo. Muda essa história, Senhor. Muda a história desse lar, dessa família, desse homem, dessa mulher. Muda a história dele. Torna ele um filho de Deus. Leve esse homem a confessar o Deus propósito, que aceitá-lo como único Senhor. Move as tuas mãos essa noite, Espírito Santo. Jesus vai fazer. Ele faz, o Espírito dele torna-se novo nesta hora. Oh, Espírito Santo, isto já passou, tudo que é velho, tudo se passou, és novo, Senhor. E aí então, alegrarei e dançarei. Então dance. Pelas que Ele enxugou, não diz que Ele enxuga, tuas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova. Isso. Esse é o tempo. É o tempo da colheita.
fazer. E eu creio uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Faça Jesus ter liberdade, porque nós esperamos coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Nessa mesma, não, saiba que Deus a provisão te alcança nesta noite e muda a sua história. Acredite nisso, não acredite. Acredite, querido, terminou seu cativeiro. Deus faz novidade na sua vida nesta noite. Somente crê, não duvide. Não seja levado por uma simples emoção, mas crê que isso é uma verdade. Cante. Pode durar assim pela noite inteira, mas a alegria ela vem. Pode esperar que ela vem. Pode esperar que ela vem. Então, Senhor, faça por sobre toda a terra. E nós intercedemos agora por todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, todas as nações, de norte a sul, sobretudo a nossa terra também, para que nos deleitamos nessa nação. Os judeus é o Senhor, porque cremos na tua provisão. E uma coisa nova sua família alcança, Senhor. Alcança os Deus, alcança de teus filhos, toda a tua glória. Te peço, Senhor, outra vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda. Aleluia. Pode sentar, querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Esteja sua boca calados. Aqui, Pai, eis aqui a nossa oferta alçada, voluntária. De alguma forma nós viemos, adoramos o Senhor, fizemos aquilo que é o teu mandamento. Não comparecer de mãos vazias da tua presença. Abençoa, Pai, tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, abrem a sua Bíblia, por gentileza, o Evangelho de São João, no primeiro capítulo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 1. Logo no começo aqui, paz a Deus. Capítulo 1, nós vamos ler um verso para nós ouvirmos a palavra do nosso Deus nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Aos nossos irmãos também de casa, abra sua Bíblia, por gentileza. A palavra é o verdadeiro sentido da vida, irmãos. Quem tem a palavra, ele tem Cristo. Quem tem Cristo, tem o verbo. Significa a palavra. Então, se você tem, você tem a vida. Se você não tem, não tem a vida. É lamentável. Então, vamos lá. Capítulo 1, somente versículo 29. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 1, verso 29. Aleluia. Então acompanhe o texto, por gentileza. Está escrito assim no 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Amém? Somente que, se você puder, cura da cabeça. Deus, outra vez, o Senhor me deu esta rica oportunidade. Esta é a maior de todas elas que o Senhor me concedeu até o dia de hoje na minha vida. Foram tantas que eu tive, mas nenhuma se compara com esta, nenhuma se assemelha. Nós queremos ouvir nesta noite tudo concernente àquilo que o Senhor permitir que nós possamos ouvir e absorvê-la, para que nós encontramos então de fato a vida, porque bem sabemos que nele está a vida. Abençoa teus filhos, a todos de perto e distante, aos que estão nesta live, nesta noite, neste meio virtual. Sejam todos também alcançados com compreensão acerca da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Graças a Deus. Senta-se bendizendo e agradecendo o nome do Rei. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos assim para o translado, né, no tocante, concernente às coisas de Deus, nós vemos que tudo tem uma ordem. Em tudo de Deus gera uma ordem. O cronograma de Deus, ele de forma alguma ele confunde, ele atrapalha, sabe? Ele te surpreende de maneira em que não condiz, não, negativo. Tudo de Deus tem uma ordem cronológica e veio nesta multiforma de saber de Deus. Ele veio então pautando todas as coisas. Se nós deixarmos brevemente aqui e voltarmos lá no princípio, no livro de Êxodo, quando houve então a preparação da Páscoa para a saída do povo do deserto, lá estava um prenúncio de Cristo. Como assim, pastor? Porque Deus mandou que tomasse cordeiros, que tomasse cabritos, mas que não tivesse nenhuma mácula, e fosse sacrificado naquela véspera da saída do povo, para que tomasse o sangue. Olha, o sangue estava lá. Para que tomasse o sangue, então, isso de um cordeiro imaculado, sem nenhuma mancha, sem nada que pudesse abominar, e esse sangue passasse sobre as vergas das portas, porque disse o Senhor: eu, o Senhor, passarei, e aonde houver primogênito eu exterminarei a tudo, mas aonde estiver a marca, lá então eu pouparei. A palavra Páscoa, pular por cima. Lá eu, não verei, nada farei. Então estaria assegurando que Israel está garantido de não sofrer essa morte, dessa pestilência que passaria ali no Egito. E assim sucedeu. Porque, como já dissemos, que Deus é imutável, é impossível que Deus minta. Deus disse que passaria, irmãos, e exterminaria todos os primogênitos. Aquele que era egípcio, que tinha o Isaac como o primogênito não, o Mateus, como primogênito, Deus passaria, e como passou e exterminou, de homens a animais. Mas lá já estava algo para trazer então o quê? A obediência. Era uma exemplificação para que então trouxesse ao coração do povo de Israel a obediência. Mas não era senão apontando também para o sangue de Jesus, apontando também para aquele o qual hoje devemos obedecer, para que nós então triunfamos em Cristo Jesus. Porque se lá eles não obedecessem, certamente pereceriam. O primogênito seria exterminado. Então você veja que as coisas já vieram dando forma. Quando chegou então, bem depois agora do profeta Isaías, o profeta Isaías declara que ele, como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Abra sua Bíblia no Isaías 53. Louvado seja Deus.
Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 53. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Ele então diz, o profeta diz que, capítulo 53, verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós todos, pode ser. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, a referência, foi levado ao matador, e como a ovelha muda, aqui ó, como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Simbolizando então Jesus, porque aqui ainda faltava um bom tempo para Jesus vir no mundo, irmãos, mas simbolizando como Jesus disse que ele não veio para a paz, mas ele veio para a guerra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então estava ali, porque no verso 10 ele diz que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação. E ele estava ali, naquele momento da sua morte, ele era a própria propiciação para a expiação. Se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías está apontando para Jesus assim, olha, como se um slide, e trazendo a narrativa para que nós viéssemos conhecer que esse Deus não surpreendeu alguns que foram contra religiosos. Religião destrói o homem e ministério de tudo. Religião e política. Os religiosos, políticos, foi quem levou Jesus à morte. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele fala a respeito disso. A pedra principal, mas que os edificadores rejeitaram. Ele é aqui o cordeiro, lá ele é a pedra. Mas ele tem um monte de nomes que simboliza ele, porque ele é Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Shalom, Deus da nossa paz. Eita Jesus, Elohim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então esse homem aqui, 7 séculos, ele está, antes de Jesus vir no mundo, ele está apresentando qual é a performance de Jesus. Ele, que verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas dores. O enfermo nessa noite é sarado por causa dessa palavra, porque esta palavra é verdade. Se tão somente manifestar no teu coração essa fé genuína, você é sarado, porque está escrito e isso é verdade. Isto não é mentira. Verdadeiramente ele tomou sobre si, 53 verso 4, as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Esta palavra ela é verdadeira. Veja que ele afirma que verdadeiramente, aqui olha, ele tomou lá na sua morte na cruz, quando seu sangue precioso estava sendo derramado para nos justificar, para nos dar direito à vida eterna, para que naquele sangue se desse o poder da redenção, porque você estava enclausurado à morte, debaixo de um jugo, mas não, o sangue dele isentou você, fazendo com que você fosse remido. Nós fomos redimidos. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, verso 7. E nele temos a redenção. Nós éramos. Ele foi lá e nos vivificou ao tempo oportuno, porque estávamos todos mortos em pecados e delitos. Ele foi lá e comprou
a sua dívida, retirou de você toda a culpa, pagou com preço altíssimo, porque não foi com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue que foi lá e comprou você. A tua vida você deve ao sangue de Jesus, que me isentou e que te isentou da morte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nele eu sou de fato liberto, tenho de fato a libertação, porque esse culto dessa noite é um culto intitulado culto de libertação. Então eu sou liberto nele, por causa dele e por ele. Foi quem me deu o direito de me remir, foi lá e me resgatou. A morte não tem mais direito. Na visão do nosso irmão João, na revelação de Apocalipse, ele se apresentou de forma extraordinária, agora glorificado. E ele chegou diante de João, e João, quando olhou para ele, não teve força. João afirma que caiu como morto, bendito seja o nome do Senhor. Caiu como morto. Ele foi arrebatado em espírito, então significa dizer que agora nele não sobrou nenhum espírito. Porque João disse que caiu como morto. Ele se aproximou de João e tocou em João. Creio que João subiu como um raio. E ele disse: não tema, João, eu sou o que fui morto, mas vivo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E está nas minhas mãos a chave da morte, a chave do inferno. Ele mostrou para João: não tem mais domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nem a morte, e tampouco o Hades, aonde havíamos de ser, aonde havíamos de ser lançados. Não tem mais o direito agora de nos receber lá, e tampouco nos quer lá, porque fazemos mal a ele. Louvado seja a morte, nós passaremos por ela, porque esse é o mandamento. Esta é a palavra de Deus. Passaremos a morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então estávamos lá. Vamos aqui nas epístolas. Primeira epístola de João, é lá no finalzinho, um pouquinho antecedendo aqui. Louvado seja Deus. Um pouquinho antes de Apocalipse. Primeira epístola, no capítulo de número 3. Aliás, perdão, 2. João está dizendo aqui para um povo, para a igreja amada, que não peque. Mas se você pecar, sabe que junto de você tem um advogado que vai lhe isentar. Mas só que não é bom que nós pecamos, porque também se nós pecamos, nós levamos ele outra vez ao vitupério. O que é isso, pastor? Eu levo ele novamente à maldição. Veja que no livro de Colossos, capítulo 1, verso 13, se não me falha a memória, ele se fez maldito em meu e em seu lugar. Ele se fez maldito para me isentar da maldição. Se fez maldito para me isentar da maldição. O que era justo morreu como injusto. Santo morreu como pecador. Tudo isso ele fez por amor de você e por amor de nós. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então João está aplicando aqui uma doutrina de que é necessário que você não peque, porque você tem nele a vida eterna, viu, Pedro? Viu, irmão? Você tem a vida eterna nele. Aliás, quando João termina essa primeira epístola aqui, ele diz que eu vos escrevo isso para que saibais que tendes a vida eterna. Mas aqui então João está exortando a igreja: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se pecardes, sabeis que há entre vós um advogado, a saber, Cristo Jesus. E logo no segundo verso ele vai dizer então que ele é a propiciação. Segundo verso. E ele é a propiciação. Por quê, pastor? Pelos nossos pecados. Mas só nós que somos cristãos, só nós que vamos à igreja? Negativo. E não somente pelos nossos. Olha o texto. O texto continua. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele foi propício a todos os homens. Se o homem rejeita, o rejeita. Mas ele tornou-se propício a todos os homens. Aliás, Jesus não morreu por ele. Jesus, a morte de Jesus dá o nome de morte vicária, porque não morreu por si. Jesus foi morrer justamente pelo mais vil pecador, por aquele que não tem chance às olhos dos homens. Foi por ele que Jesus morreu.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque no seu sofrimento isentou-me do pecado, isentou-me de toda acusação, isentou-me da morte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então ele é a propiciação, e não só de nós, mas de todos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa interessante, irmãos. Alguém que está na glória, aqui no nosso texto, aqui, se nós sondarmos lá do começo, lá o contexto todo, até chegar no nosso texto, nesta noite, você vai ver João afirmando que aquele que vai vir, ele de fato é a luz, que ele não é o Cristo, que ele não é digno de tocar as suas alparcas. João disse: ele vai aparecer. Eu vim porque assim foi a vontade de Deus que eu viesse à frente. Eu sou aquele que veio abrindo o caminho, limpando os ermos. Mas aquele que vem após de mim, aquele que vós não conheceis, aqueles que todos que creem serão salvos por ele, aqueles que de fato, se vocês não sabem que ele está no mundo e o mundo o odiou, o mundo o rejeitou, mas ele mesmo criou o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. João está dando então a biografia de Jesus. João está dando. É esse então, esse será. Por isso que o nosso texto foi esse, porque quando João então ouviu, João declarou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O mundo está indo de mal a pior, mas não porque Deus foi injusto para com os homens no mundo, não, de forma alguma. Deus vem nos suportando desde o dia que o nosso primeiro homem, que o nosso primeiro pai pecou. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12: porque por um entrou o pecado no mundo, e consequentemente entrou a morte, porque a desobediência foi gerada, então gerou a morte. Amém. Mas que por outro também veio o poder da justiça e a vida de graça a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então você só vai se perder se você faz questão de se perder, porque você não quer. Se você não quer, não tem jeito. Eu não consigo, o pai não consegue, a mãe não consegue. Mas você aprendendo dele e oportunando ele, porque a todo momento o Espírito dele está conosco nesses dias para nos convencer de fato e de verdade. Amém. Colocar sobre a nossa boca a palavra de vida. Eu o aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendi que ele de fato é o unigênito do Pai, o unigênito de Deus que veio no mundo para ser sacrificado ao meu favor. A sua morte gerou em mim vida, e eu então confesso ele como Senhor. Você não tem como você não alcançar a tua vida eterna, Deus. Bendito ou não crente, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós não temos mais nada agora a não ser o maior bem que é Jesus, irmãos. Perdoe-nos, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então João está ali, indagam se João é o Messias, se João é Elias, quem João é. E João diz assim: não, eu não sou Cristo. Não, eu não sou. Um detalhe que eu vim foi para pregar arrependimento e batizá-los com água. Mas o que vem após mim, aleluia, o que vem após mim, esse não. Esse tem toda a autoridade, esse vos batizará com o Espírito Santo. Então Jesus tornou-se o símbolo como o Cordeiro Pascual, e ele foi à morte como o Cordeiro Pascual. O apóstolo Pedro, irmão, nós vamos terminar a mensagem. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele quis também mencionar a maneira que nós fomos encontrados. Porque ele disse: e se vós invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas. Vamos lá. Primeira epístola de Pedro. Nós vamos terminar a mensagem. Primeira
nessa noite, viu? Glória a Deus. Porque naquele dia eu tenho que responder pelo que eu estou falando a vocês nessa noite. Acredite nisso. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 1, no verso 17. Amém? Todos acharam? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pastor, mas isso é só naqueles dias? Você também é peregrino. Eu sou peregrino. Ainda estamos numa caminhada no mundo, irmãos. A Bíblia diz que a cada dia nós nos aproximamos mais. A Bíblia diz que também nós mesmos somos levados, irmãos, como um cordeiro. A cada dia somos levados como um cordeiro ao matador. Ou seja, significa dizer que em qualquer momento termina a nossa carreira nessa vida. Por isso que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo: se é que você invoca ele por Pai, esse que sem acepção de pessoas, que julga segundo a obra de cada um, ande em temor durante o tempo da vossa peregrinação, do tempo que você ainda lhe resta no mundo, na sua carne. E ele continua: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vã maneira que de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O que nos comprou para uma vida eterna, de fato, não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, mas para que nós entendamos de uma vez por toda, ele declara: mas o que te comprou, a seguir, 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o preço da tua compra. Foi nesse valor que você foi, sim, redimido, que você foi alcançado, que você alcançou a tua salvação, tua libertação, porque esse sangue teve essa preciosidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O autor de aos Hebreus, ele escrevendo aquela carta ali, tem um momento que ele diz que, mas vindo Cristo Jesus, nós bem sabemos que o sacerdócio levítico ele predominou até nos dias de Jesus, mas o sacerdócio de Cristo Jesus, esse foi o sacerdócio perfeito, porque ele não foi segundo a ordem de Arão. O sacerdócio de Cristo foi um sacerdócio perfeito. Então no capítulo 9, verso 11, vamos lá, capítulo 9, verso 11, ele diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, vamos lá, bendito seja o nome de Jesus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, para os irmãos que estão em casa, capítulo 9, verso 11, de aos Hebreus, por gentileza. Não vamos ser tão breve, porque tem pessoas que às vezes não têm muita prática com a Bíblia. Ele precisa de um auxílio. Eu vou esperar você. Mas Cristo veio. Então o autor de aos Hebreus, ele está a afirmar, irmãos, igreja, tem uma multidão que está entrando no Facebook, irmãos. Estou tendo até uma dificuldade aos nossos amados irmãos, quando eu não lhes responder. Irmãos, eu não vivo da obra. Amém? Quero que vocês entendam isso. Eu não vivo da obra. Eu trabalho circular, e todos os dias é uma peleja, né? Tem que prover o pão para dentro do meu lar. Então eu não sou pastor de pastorear ovelhas, somente as ovelhas, não. Eu sou um pastor que eu divido meu ministério com o trabalho circular. Então eu estou vendo que está uma chuva de pessoas. Tem pessoas que às vezes ele nem quer bem o evangelho que eu estou anunciando, mas a gente está aconselhando para a pessoa entender. Mas entenda uma coisa, por favor: quando eu demorar um pouquinho, eu tenho até um auxiliar, ele me ajuda da forma do possível, mas são muitas pessoas que estão vindo, parece que agora descobriu de fato esse ministério, e eu estou feliz por isso, mas eu sou limitado, mas na medida do possível eu vou dar meu parecer a vocês, acreditem nisso, e vai passando os seus contatos, porque é necessário que nós alcançamos toda a terra.
Esse é meu desejo. Aonde jamais eu irei, mas se Deus fez a promessa, Ele vai fazer cumprir, porque a palavra dele vai chegar lá para a tua glória, em nome de Jesus. Mas vindo Cristo Jesus, ele disse, aqui é o autor dos Hebreus, uma sabedoria terrível de Deus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É para todos sempre. Essa não oscila. Essa, o autor dessa redenção, ele não é necessário fazer sacrifício para si mesmo, como aquele sacerdócio levítico, aquele de Arão, da tribo de Arão. Não, ele não precisa, porque esse sacerdócio, ele é um sacerdócio perfeito. O sumo sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perfeito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua dizendo, porque 13, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os montes, que era o que se fazia naquele dia, os santificam, seria capaz de libertar o homem quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Digam graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós não abrimos mão, irmão, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos. Eu não abro mão porque eu sei que isso é vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Há em nós uma autoridade. Deus nos concedeu. É evidente que há muitos que se divergem dos ministérios, então há muitos que não têm autoridade, por exemplo, que Deus me deu. Mas eu também, às vezes, não tenho a capacidade daquilo que Deus deu a você, que deu a outra. Mas de forma que nós recebemos essa autoridade com essa compreensão, porque é a palavra de Deus contra as trevas, contra o mundo, contra os demônios. É a palavra de Deus. Aquele que firma-se na palavra, saiba de uma coisa: você não vence o mundo, você não vence as oposições, não vence os demônios, senão com a palavra. Não há possibilidade. Você vai se esforçar, você vai buscar algum socorro, mas o seu socorro será sempre, para todo sempre, a palavra de Deus. Porque ela está sobre a minha vida e eu sei que ela me fez vencedor. Ela faz você vencedor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus. Não há uma outra palavra que possa me suprir, que possa me alegrar, que possa me garantir. Não há outra. Mas essa palavra me garante, sobretudo, a vida eterna. Digo graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que você guarde essa palavra mais uma vez no teu coração, querido. Se ela permanecer, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi o que disse Jesus. João capítulo 15, verso 7. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Mas a palavra, ela tem que estar em mim. Eu preciso desta palavra em mim. E sobretudo, obedecer. Porque quando nós obedecemos, então nós temos crédito com Ele. Deus que nos chamou, o Deus que nos deu liberdade, Ele é santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele morreu na expressão simbólica. Ele morreu como um cordeiro e ressurgiu como um leão. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai o moê-lo, mas nele habita corporalmente toda a plenitude. Todo o poder está neste nome. E este nome eu conheço por causa da sua palavra. Louvado seja Deus. Aquele que o apóstolo escrevendo ao povo Filipe, ele disse que ainda ele sendo na forma de Deus, mas ele não se usurpou ser igual e obedeceu
e foi obediente, porque ele se humilhou e obedeceu até a morte e morte de cruz. Bendito seja o nome de Jesus. Mas ele também herdou um nome que está acima de todos os nomes, a qual naquele dia todos os joelhos hão de dobrarem e todas as línguas hão de confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É esse Senhor que te garante a vitória. É esse Senhor que não vai deixar que o mal te toque de forma alguma. O olho do inferno está desse tamanho em você, mas ele não pode. Quando ele olha para você, ele tem que... Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos descontrair um pouquinho para terminar a mensagem. Acho que a minha esposa sabe até como falar. Foi uma vez no mistério, chegando lá, eu sentei assim, o rapaz sentou aqui, e aquele homem não conseguiu olhar para mim. Olhar para mim. Falei assim, sabia que eu era feio, mas não sabia que eu estava assustando ninguém. Que eu sou feio, eu sabia. Mas que eu já estou assustando já. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei, quem está vendo esse camarada? E eu estou ali, estou esperando ele me consagrar, me abençoar. Ele disse para mim assim, irmão, com a luz por cima da cabeça do irmão, que não dá para mim olhar para o irmão, não. Eu falei, opa, menos mal. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Menos mal. E eu passei o tempo todo, ela não conseguiu olhar para mim. No final ele ficou de pé e eu fui lá para ser orado. No final ele ficou de pé, mas ele falava sempre com a cabeça baixa. E ele me dando conselho que eu fosse para o monte buscar, que eu tinha que consagrar. Tenha cuidado com o seu corpo, tá, irmão? Tá, você vai para o monte, tá, não sei o quê. Mas para me olhar, e gozado que ele fazia um negócio. Eu não sei porquê. Você está querendo apagar o fogo? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas em nós há luz. João disse que ele não era, não. Mas o que viria por luz. Luz das nações. E quando essa luz está em nós, o inferno não pode te deter. Amém? Guarda essa mensagem do coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem é que vai ajudar-nos a botar um ar-condicionado aqui, irmãos? Olha aqui. Nós estamos ainda na primavera, hein? Olha só. Vocês vão ver eu todo molhado, mas eu tenho um problema das folhas aqui. Vocês vão me ver aqui. Eu já teve vezes, irmãos, que eu saí do púlpito, que a água desceu pelas minhas pernas, minhas calças ficaram tudo molhadas atrás. Desceu pelas pernas, sabe? A água do sol. Eu sinto muito calor, mas eu tenho certeza que um dia Deus vai nos abençoar e nós teremos aqui um ar condicionado para a glória do nosso Deus. Amém? Eu vou me despedir dos nossos irmãos. Graças a Deus por esta noite, mais um dia, quando nós buscamos a libertação. Quinta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui outra vez para adorá-lo, buscar o revestimento do Espírito Santo, e Deus será louvado neste lugar pela sua glória. Que todos fiquem com a graça, com a paz. Deus os abençoe e dê a noite de paz em nome de Jesus. Tchau, tchau. Louvado seja Deus.